dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. É uma alegria hoje compartilhar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E nós findamos uma série de mensagens aqui na nossa igreja chamada Corra do Seu Passado. Esse domingo que se passou, nós falamos um pouco sobre João, capítulo 9. Nós lemos esse capítulo inteiro, são 41 versículos, onde nós compartilhamos a história do cego de nascença. E esse milagre que Jesus opera foi algo atípico ali, foi um milagre diferente. Jesus cura esse cego de nascença. Então nós temos aí um milagre fantástico da parte de Jesus. E algumas coisas nos chamaram a atenção, né? Eu compartilhei algumas coisas que chamam a atenção sobre esse milagre. A primeira delas, essa pergunta que é feita no capítulo, quando os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Né? Foi ele, foi os pais? E aí começa aquela especulação, né, que nós podemos dizer aí que é um problema filosófico, é o problema da origem do mal, né, da onde surgiu o mal. E esse é um problema que é uma pergunta que até hoje, né, nós estudamos, mas temos dificuldade de encontrar essa resposta. É uma pergunta muito difícil, né? Uma outra coisa que nós vemos nesse capítulo, nós temos uma resposta muito esclarecedora da parte de Jesus,
quando Jesus está respondendo que não foi o homem e não foi os pais, mas ele nasceu cego para que se manifestasse as obras de Deus. Deus já tinha algo a fazer na vida daquele cego, e não somente curá-lo de uma cegueira física, mas curá-lo de uma cegueira espiritual. Se você pegar o capítulo por completo, você vai ver que depois esse cego se rende, ele adora Jesus, ele se entrega a Jesus, porque realmente ele entende que agora ele pode ver não somente o mundo afora com seus olhos, mas agora ele pode ver quem é o Senhor da vida dele, né? Nós vimos também aqui uma declaração de Jesus, deixando claro, reafirmando que ele é a luz do mundo, né? Nós vemos isso também em João capítulo 8, versículo 12, quando ele fala novamente ao povo, né? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós falamos nessa mensagem que cegos não podem ver luz, que aqueles que não enxergam não conseguem ver a luz, mas aqueles que tiveram os olhos abertos, e aqui eu digo de olhos espirituais abertos, podem saber que Jesus é a luz do mundo, conseguem ter uma vida com Jesus. E aí nós falamos um pouco também que era um milagre inédito que Jesus estava operando ali, né? Não era uma restauração de uma visão perdida, mas na verdade Jesus está criando isso do nada, ele está criando algo sobre a vida daquele cego, e agora aquele cego passa a enxergar. Então nós estávamos fazendo algumas reflexões na celebração, e que nós entendemos quando Jesus tem esse encontro conosco, ou quando nós nos chegamos até Jesus. A primeira coisa que nós falamos é que sempre existe sensibilidade diante da dor. Jesus, ele se preocupa. O versículo 1 fala que ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Ou seja, ele olha, ele se importa com as pessoas. E aqui fica uma reflexão para nós, que muitas vezes eu e você, nós deixamos de lado essa caminhada com Deus, achando que Jesus não está se importando conosco, mas ele se importa, ele olha para nós todos os dias, ele cuida de nós. Nós também entendemos que não há espaço para julgamentos. E nós vimos aqui que Jesus, ele, ao invés de pegar esse contexto, se é familiar, será que é sobre a geração passada, precisa saber quem é o pai, quem é a mãe, não, nada disso. Jesus aqui, ele dá uma resposta diferente, ele deixa claro no versículo 3, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso está acontecendo para que a obra de Deus se manifestasse. Na verdade ali, Jesus está dizendo assim, parem de ser preconceituosos, parem de ser julgadores, vocês não sabem do que vocês estão falando, há algo muito maior aqui. E aqui fica uma pergunta nesse contexto, quem é cego aqui nesse contexto? Cego aqui são os discípulos que não estão percebendo que Deus tinha uma obra muito poderosa a ser feita. Mas uma coisa muito interessante, que é onde nós frisamos essa mensagem, é que quando nós nos encontramos com Jesus, ele afirma e mostra a nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos. E aqui fica algo muito interessante. O versículo 9 fala, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ou seja, nós precisamos saber exatamente quem nós somos, quem nós éramos, da onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós fazemos aqui. E é importante nós entendermos isso, ter uma vida realmente com propósitos, saber para qual motivo nós fomos criados. E aqui nós lembramos que Siloé, o significado da palavra Siloé, quer dizer enviado, ou seja, nós compreendemos que o lugar de cura é o lugar de envio, aonde esse cego passou a enxergar, aonde ele se rendeu a Jesus, é aonde saiu dali a sua missão para ele poder pregar e anunciar que Jesus era o Senhor e que ele opera milagres. A pergunta que eu quero fazer para você agora é, você já viveu essa experiência? Você já teve a experiência de ser curado em alguma área da sua vida e isso se tornar possibilidade de cura sobre outros? Eu creio que Deus permite esse tipo de coisa. Então a pergunta é, você já experimentou de algo, de uma cura de Deus, em que isso serviu para você abençoar outras pessoas? Eu quero dar a liberdade para você compartilhar isso agora com o grupo. Voltando aqui e já partindo para o nosso final aqui, mas eu quero colocar mais uma pergunta antes de nós finalizarmos. Nós vimos também que quem tem um encontro com Jesus tem um testemunho de transformação. O versículo 10 e 11 fala, então como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Então aqui nós temos um milagre interessante, né? Jesus misturando saliva, algo que não é para ser uma doutrina, não é para você repetir isso em casa, mas aqui nós temos uma ideia muito legal que aqui é como se esse cego estivesse dizendo,
Eu não sei se ele é pecador, eu acredito que ele, eu não sei se ele é o filho de Deus ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aqui ele está testemunhando o milagre de Deus. É legal que no final desse capítulo, Jesus volta até esse cego e conversa com ele. E nessa conversa, esse cego se rende e ele vê que Jesus é o Senhor, que ele é o mestre, e ele se rende e ele o adora. Eu quero propor uma pergunta aqui para você. Aqui o versículo 25 fala, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Existe algum momento da sua vida que você viveu uma cegueira espiritual? Talvez foi nesse período, nessa série aqui. Existe alguma cegueira que você pode dizer assim, olha, eu era cego sobre isso, mas agora Jesus abriu meus olhos. Existe uma cegueira espiritual que fez parte da sua vida, ou que talvez você está lutando com ela ainda, e que você pode compartilhar, seus olhos foram abertos, ou então seus olhos estão sendo abertos. Eu convido você a compartilhar isso em grupo agora também. E após esse período de respostas, eu passo minha palavra aos líderes para que vocês continuem esse tempo de oração, de comunhão, e reforço a você. Continue comparecendo às nossas celebrações e convide mais pessoas para estar aqui. No CR Casa aí também, mas também nossas celebrações. Todos os domingos, 7 horas da noite, nós estamos aqui. E convide mais pessoas a participar do CR Casa também. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.